estou aqui com o meu amigo, né, profissional top de vendas, né, o Renato Chaves, da Extreme Networks, para a gente bater um papo aqui, compartilhar algumas experiências, alguns pensamentos, né, sobre vendas, principalmente vendas mais complexas, né, vendas consultivas, que é a praia do Renato. Renato, aliás, ele tem uma história bem interessante em vendas, né, Renato? Você acabou nessa parte mais complexa, mas já trabalhou ralando ali né, no B2C mesmo, né, de ajudar a vender produtos que chegam direto no consumidor, né? Então, depois se você quiser comentar um pouco sobre essa experiência e o que ela te ajudou a ver o mundo B2B um pouco diferente, fica à vontade. Então, Renato Chaves, Stream Networks, gerente coordenador das vendas para toda a América Latina, né? Está aqui com a gente para a gente compartilhar um pouco aí, trocar ideias bem bacanas. Renato, muito bem-vindo, cara. Bem-vindo aí ao nosso podcast. Obrigado. E se você quiser falar um pouquinho sobre você, se apresentar aí para a turma, o pessoal já está cansado de ouvir eu me apresentar, não quer mais saber que eu me apresento. Pode se Bom, apresentar. você é o mestre que a gente já conhece há muito tempo, então É isso. é um prazer enorme estar com você, essa oportunidade ímpar da gente poder compartilhar um pouco. De vez em quando é até engraçado a gente poder falar que tem 30 anos de mercado, mas não tem como não falar, né? Mas ninguém É, acredita quando a gente fala, né? Eu falo, tem 30 justo. anos de vendas, o pessoal diz, não, você tá... É, Não, eu vou trazer minha carteira de trabalho para você. é. E quando você olha, eu comecei a trabalhar com IT muito novo, nos anos 90 ainda, na verdade, antes dos anos 90, né? Mas profissionalmente nos anos 90, e de lá para cá eu tenho uma carreira aí que sempre foi mesclada entre técnico, mas eu sempre tive essa parte de vendas em mim, porque principalmente no interior de Minas, você além de fazer mais do que só a disciplina que você costuma ser melhor, né? Em IT você cria disciplinas em que você tem especialidades e vende, mas também você tem que fazer outras coisas e você tem que vender, porque você precisa divulgar seu produto, etc. Então, eu sempre tive essa parte de vendas juntos e sempre fui muito interessado. E de lá para cá, eu sempre estudo técnicas de como vender melhor para aquele mercado que eu estou atuando. A gente acompanha as mudanças, né? Você tem ondas aí de anos que foram necessários, tipos de vendas, tipos de relacionamento. Isso vem se aperfeiçoando. É como você apresentou que eu sou o head da América do Sul, na verdade, eu sou um eterno vendedor. Sempre falo isso, porque eu adoro Orgulhosamente, orgulhosamente falando, então, olha o sorriso dele, né? orgulhosamente falando. Eu sou um eterno vendedor com um sorriso no rosto, né? Então, isso é Justamente. muito bacana. Eu acho que a parte que eu mais gosto é justamente ir aos clientes, conversar com os canais, com os distribuidores, entender o que está se passando no mercado e criar, às vezes, uma forma, uma tática para aquele momento específico. Eu faço isso o tempo inteiro na minha vida profissional. Então, é bastante gratificante e a gente tem inúmeros frutos que a gente colheu aí nesses anos de aplicação das técnicas, né? Eu não só fui da área de IT, né, de vendas de equipamentos, como serviços, telecom, software, SaaS, com equipe, sem equipe, agora há quase 5 anos na Extreme Networks, com equipe é, mais presente na América do Sul. Então, tem o Chile, Peru, tem o Colômbia, Equador e outros países a gente atende através dessa equipe. Guiana não, não. Guiana é um país que a gente não atende, a gente atende através da Colômbia. Não é através da Venezuela que você atende a Guiana. Não, mas embora a Venezuela esteja nesse momento, a Venezuela já está começando a comprar equipamento também, por incrível que pareça. Temos a Argentina, Eles nosso estão vizinho recebendo aqui alguns também. financiamentos para fazer compras ultimamente, né? Não, aí a gente só aceita a compra direto, pagamento direto nos Estados Unidos, aí a gente entrega o equipamento lá. Viu? Então já fechou tudo, né? São formatos, Espero que o Maduro não fale que isso é uma provocação para ele. né? Tomara que não. Mas é engraçado a gente falar disso de vendas e de técnicas, e
quanto mais você estuda, mais você sabe que tem que estudar. Porque na minha posição atual, claro, dentro do Brasil, que é um país continental, você tem diferentes formas de você apresentar, negociar, conversar, fazer relacionamento dentro do nosso próprio Brasil. O Nordeste tem uma forma de você estar junto do cliente, Minas tem outro, São Paulo tem outro, Rio de Janeiro tem outro, Sul é totalmente diferente, perdão. Diferente. Dentro do Rio Grande do Sul, você tem Serra Gaúcha, que não tem nada a ver com quem compra de Porto Alegre. Então, é um desafio grande. E aí, quando você extrapola isso para a América do Sul, que a gente está falando de pelo menos 10 países, aí você tem aspectos culturais que, se você tem técnicas e metodologias de venda para entender o ambiente, e aí, se você se preparar para ir para uma conversa, você tem a fluidez. Se não, você vai simplesmente ser mais um vendedor de panela e não vai vender. Acho que você tocou numa coisa assim que é fundamental, né? A gente está falando em vendas, né? E é uma das minhas principais paixões, é por isso que eu estou ainda nesse segmento e sou apaixonado por ele, é o dinamismo, a diversidade, né? Eu até brinco com meus clientes que muitas vezes a gente tem um cliente já há anos, mesmo contato, mesma empresa, tudo, e você vai numa reunião e você parece que ele foi abduzido. Ele se transforma numa pessoa diferente. Antes ele era afável, agora ele é agressivo. Antes ele percebia o valor, agora ele só quer falar de preço. Mesmo cliente, mesma pessoa, né? Então, assim, é muito dinâmico, né? Então, acho que você falou uma palavra que eu acho, assim, importantíssima, que é a preparação. A gente tem que estar muito preparado de uma maneira geral, né? O mundo que está acontecendo, etc e tal. A gente tem que estar muito preparado, né, sobre o nosso produto, os nossos serviços, né? A nossa tecnologia, né? Que é uma das coisas, assim, que eu percebo uma certa negligência de muitos vendedores de se aprofundar no conhecimento dos produtos, né? E também a questão de conhecer o cliente, né? Quando eu falo cliente, é um grande guarda-chuva, é a empresa, o negócio da empresa e a pessoa, né? As pessoas decisores, né? Que a gente gosta de chamar de partes interessadas ou stakeholders, né? É um nomezinho assim. Mas, assim, essa diversidade é uma coisa que exige muita preparação, exige muito dinamismo, e eu sempre costumo falar que a gente, como um bom vendedor, a gente tem que ter uma caixa completa de ferramentas, certo? É verdade. Para poder lidar com situações diferentes, né? É Isso. exatamente isso que você está falando. E mesmo dentro do Brasil, né? Dentro do Brasil você tem variações, que São Paulo é um mundo por si só, né? Você Sim. vai conversar com um tipo de cliente num segmento, um papo é um, vai com outro, é outra conversa. Essa diversidade, esse dinamismo sempre me apaixonou, mas isso aí demanda muito preparo, né? Sim. Não, e eu sempre falo que, acho que tem dois pontos. Eu sempre contrato, quando eu vou contratar um profissional de vendas, as primeiras perguntas que eu faço normalmente não tem nada a ver com vendas, mas tem a ver com pessoas. Porque para você vender, você tem que gostar de pessoas. E gostar de pessoas não é gostar da pessoa que você acha que é o tipo ideal. Isso não é gostar de pessoas, isso é gostar de pessoas que são afins a você. Você gostar de pessoas é você conseguir moldar, né, modular a conversa, como que você se porta, seus movimentos, as palavras que você usa, para que aquilo não cause um conflito com a pessoa que você está comunicando. Aí sim você está. Todo mundo fala sobre empatia hoje. Para mim, empatia é isso. É você modular para aquele público que está te escutando. Então não adianta você chegar muito acelerado num cliente que é extremamente detalhista, que ele não vai te comprar nada. Ele quer te contar uma história e ele quer saber todos os detalhes da sua história. Se você não tiver essa paciência, não vai vender. E ao mesmo tempo, se você for extremamente detalhista num cara que tem 15 segundos para falar que você quer comprar, você já perdeu a venda. Então, esse saber, todo mundo acha, mas eu tenho que ser um mago. Não, voltando na preparação. Hoje a gente está numa pressão tão grande de fazer
eu nem falo de resultados. Resultado, todo mundo está sem impressão, tem 30 anos que eu estou Impressionante. impressão de resultado, entendeu? Já vem É, com pacote. você está em vendas, tem impressão de resultado. Ponto, acabou, passou no dia número 1, depois que acabou o ano, seu resultado é 0, tem que fazer tudo de novo. Então, essa é a nossa vida. Você se focar e você se preparar, porque você só consegue se preparar se você tem tempo. Você só tem tempo se você se focar. Você só se consegue se focar se você analisar o que você tem e aí você escolher quais as batalhas que você tem condição de ganhar. E o que eu mais gostei e gosto do Sandler é aprender a perder mais rápido, né? Olhar para aquele negócio e falar, não adianta, por mais que eu acho que é interessante, alguém chegou antes, alguém tem uma feature, uma cereja no bolo que o cliente valoriza mais do que eu, então não vou perder meu tempo. Então isso é muito importante hoje, nos dias de hoje. Porque o tempo é a única coisa que você não põe na prateleira, né? Então, se você não souber usar o tempo que você está usando hoje, você não vai recuperar amanhã, né? Isso. Então, por isso que você tem que ser muito diligente aí na hora de escolher as suas batalhas, né? Para realmente saber exatamente aquilo que você vai lutar para, né? Porque senão você acaba É. que É, nem diz posso. no interior aqui de São Paulo, né? Senão você fica gastando porva em corvo, né? É isso mesmo. Essa rela com o defunto errado. É, Exatamente. eu falo que é o seguinte, quando eu cheguei na Extreme, a gente tinha uma situação de competitividade no país totalmente diferente do que a gente tem hoje, e, e os projetos, muitos projetos grandes que tinham de network no mercado, o projeto não aparece do nada, ele vem sendo construído ao longo de um tempo por alguém. Ou é uma pessoa dentro da empresa que é seu cliente, ou é um concorrente, ou nós mesmos que estamos ajudando o cliente a construir esse projeto. E o que acontece é que tinham muitos projetos já construídos que a gente não tinha competitividade para ganhar. E esse focar, apesar do projeto ser grande, brilhar os olhos do vendedor, porque aquilo ajuda a fazer a meta mais rápido, naquele momento eu me foquei em canais menores, que tinham projetos menores, mas que eu tinha uma enorme chance de ganhar, e a gente acabou entregando a meta, fazendo muito mais, né? Com menos resultado por venda, mas em compensação a gente entregou o A número. rentabilidade, né? Isso, e a probabilidade de a gente ganhar os grandes, ela foi muito diminuída. Então, se você colocasse todo o teu esforço naquelas vendas, a probabilidade de você perder seria gigantesca, como aconteceu com alguns projetos. Então, você não chegaria na meta da mesma forma. Então, essa análise, esse foco, aonde eu vou apontar a arma, o laser focus que a gente chama na nossa equipe, é muito importante, é muito importante. Mas aí é aquilo que a gente sempre falou, né? Você tem que conhecer muito bem o seu cliente, né? Muito Porque bem. eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem em vendas, né? E eu sempre digo, não sei se você concorda, Renato, eu tenho alguns ranços, assim quando eu vejo o vendedor atuando, e tem alguns ranços que, na minha opinião, são muito próprios do vendedor brasileiro. O vendedor brasileiro, de uma maneira geral, ele gosta de improvisar. Sim, Ele, sabe, ele não só gosta, como se vangloria que sabe improvisar, né? Ele não diminui risco de surpresa e ele sai como se fosse vitorioso quando ele tem uma surpresa e ele consegue sair do outro lado. Não sei se você concorda comigo. E aí é uma questão pode. cultural muito forte, cara, assim, tá impregnado na gente. E aí, quando a gente começa a trabalhar em negócios muito mais objetivos, né, assim, poxa, você tem que entregar valor, você tem que saber que cliente trabalhar, você tem que saber a concorrência, onde é que a concorrência é melhor, onde a concorrência é mais vulnerável, onde é que nós entregamos mais valor que a concorrência, né? Você tem que botar isso tudo na mesa, você vira um grande estrategista, como você mesmo descreveu agora, né? Você descreveu estratégia pura, né? Que tipo de cliente eu vou abordar? E estratégia não é só escolher o cliente que você quer, mas determinar o cliente que você não vai trabalhar, né? Porque a pessoa se esquece muitas vezes que estratégia é o que você escolhe e que você descarta, né? Do que você vai fazer. Então, é bem interessante. Você concorda com essa minha visão de que o 100%. vendedor brasileiro 100%. ele Ah, é eu acho a mesma coisa. Kazan, assim, né?
E eu acho legal, assim, eu tenho vamos supor, essa feature, porque sempre gostava de me levar em reunião, porque nessas situações mais difíceis eu conseguia sair do outro lado. E todo mundo, Renato, você é muito criativo e tal. Não, sou criativo porque eu conheço muito o produto. E sei aonde que a gente consegue ter alternativa. Mas não é criatividade, na verdade, é uma preparação que eu fiz antes. Então, uma das coisas que a gente sempre fazia, né, eu estudava, eu montava a apresentação para o cliente. Toda vez que eu ia num cliente apresentar para esse cliente, tinha o logo do cliente, eu sabia como é que ele rodava, quantos sites, quem que era quem, normalmente eu precisava saber qual que era o objetivo do ano, se ele tinha dinheiro para gastar, se ele não tinha. Então, os objetivos da reunião, eles eram focados nisso. E uma das coisas que a gente está implementando na Extreme, né, a gente fazer sempre reuniões, a gente está fazendo com o time, na verdade, porque a gente quer que isso extrapole para quando for fazer com o cliente. Mas o que eu espero dessa reunião? Se essa reunião não tem um objetivo claro, não faça a reunião. Tão simples quanto isso. Assim, se eu for fazer uma reunião com o Carlos, eu tenho que saber o que é qual é o objetivo do final dessa reunião. A gente ser amigo ou a gente tirar um negócio, ou é ter um próximo passo. Na verdade, nada mais é do que aplicar um dos princípios do Sandra, que é ter o acordo prévio e durante a reunião já ter o próximo acordo. Isso é Fazer tudo fundamental. na sequência ali, né? E Você na sabe verdade, assim, que... só para concluir, Completa, pode completar. na verdade, é uma junção, né, que é um método de vendas mais uma técnica de projetos, porque em projetos também você nunca sai de uma reunião sem os próximos passos, nunca. Com a próxima reunião agendada. Essa é juntar os dois. Inclusive eu tenho debatido muito isso com os meus alunos ultimamente, né? Principalmente quando a gente entra ali na fase do processo de decisão, entender, mapear o processo de decisão do cliente. Eu digo, olha, é como um projeto. Quando você abre um projeto, você tem quem é o sponsor, né? Quem é o stakeholder, quem é o apoio, que tipo de comunicação se faz com eles, quais é que são as datas do projeto, onde a gente quer chegar, né? Se você olhar a venda, é um projeto, tá? Como você mesmo está dizendo, né? Só que, novamente, né? A gente falando essas coisas, a gente vai meio contra a natureza da maioria dos vendedores, que se você fala que é um projeto para um vendedor, a venda ele pula da janela, né? É verdade. E é, Agora só falta o meu chefe mandar usar project para fazer o... Só é falta verdade. isso. Isso não é Cara, venda, né? Porque venda é muito olha, dinâmico, né? Como é que vão botar num projeto? Isso não existe, né? Então, assim, são essas coisas assim que são lendas aí da nossa atividade. Você tem o privilégio, assim como eu tenho o privilégio de assistir de camarote, né? Essas coisas acontecendo, né? Mas, assim, eu tenho observado, quando a gente fala sobre o acordo prévio com os novos alunos, né? A gente fala do objetivo, qual é o que você quer para aquela reunião, o pessoal chega a virar de rosto assim para mim, né? Aí, tipo, "Mas por que vocês estão me olhando assim meio atravessado? Mas o objetivo é vender. O objetivo é vender. É vender. Você não está entendendo que objetivo você quer. Senão você não está entendendo. Estamos falando de um processo de venda longo, com diversos envolvidos, e cada interação tem um objetivo específico. Quando você for negociar o que você ofereceu na rodada final, você tem como objetivo fechar a venda. Mas até chegar lá, você tem que saber esses objetivos intermediários, né, que são ali os marcos, né, os milestones que vão te levando a progredir no processo de venda. Você tem que saber exatamente o que você quer ali, não lá no final, na linha de chegada, porque é isso isso. acaba, né, fazendo com que você perca a visão do que realmente tem que acontecer naquele momento. Né? Não sei se Né? você Eu, concorda. 100%. Não, eu acho que a maioria dos vendedores, quando ele vai para uma reunião de tem um projeto, ele já quer fechar a venda ali. Entendeu? Ele quer encurtar. Seria fantástico se fosse possível. Mas acontece, deve acontecer em 0,001% de todas as vendas que a gente conhece. E eu sempre falo que vendas é uma ciência. Ou seja, o cara é bom em vendas. É bom em vendas porque com certeza o cara estudou.
Porque se ele utiliza metodologia científica para vender, você pode pegar uma pessoa que não tem a melhor comunicação do mundo que ela vende. É, é essa disciplina que falta em muita gente que talvez é taxado como esse tem o dom para vender. Aí ele se acha que, eu não preciso de É, estudar nada porque eu sei vender. E aí esse que normalmente a gente está vendo no mercado, como eu falei, o mercado evoluiu, né, tem outras técnicas de vendas, tem outras formas de interação, o cliente está muito mais exposto do que ele estava antes. Então, acho que uma das características de mercado que seria legal a gente comentar aqui é que antes você tinha uma dependência bem grande do vendedor e a empresa, e catequizar esse cliente de uma tecnologia, de como funciona um lançamento. Tecnologia é um negócio muito novo, isso aqui está na NASA, você não viu ainda. Hoje, antes de você chegar lá, o cliente já fez a tá pesquisa certo. em você e mais 7 ou 8 concorrentes seus e já sabe a última tecnologia. Então, se você não vai preparado, você não vai conseguir nem conversar com o cliente. Então, essa mudança ela está exigindo cada vez mais do vendedor, da pessoa que vai expor os produtos da empresa para um cliente, um possível comprador. Então, acho que esse aí é um desafio bem grande que a gente tem. Um segundo desafio, vou falar de 3 desafios aqui. O primeiro é esse. O segundo desafio é, numa empresa igual a que eu trabalho, uma empresa que só vende através de canais e distribuidores. Então, eu tenho uma dependência grande de canais, né, de empresas menores ou médias ou grandes e distribuidores que são muito grandes, mas também que vendem várias marcas, que provavelmente nem todos têm um treinamento específico de vendas. Nem estou falando de produtos. Produtos a gente Sim, ainda sim. tem um apoio, mas É um apoio como para fazer atender. aquilo vendável, né? Como levar essa mensagem. Então, acho que é um desafio bem grande, é esse como que você estende ou como você replica a sua mensagem através de um terceiro. Eu acho que esse é bem difícil. E o terceiro desafio são os canais digitais, né? A gente está num mundo aí que tem uma pressão grande também de como que a gente faz para otimizar o custo versus quanto se traz de revenue por cabeça dentro da companhia. E o canal digital, eu vejo ele sempre positivo. Eu uso canais digitais há mais de 15 anos. Tem vários exemplos bons e de sucesso que a gente vendia através de canais digitais. Mas também queria colocar que não é para qualquer produto. Então, a gente pode vender, principalmente o que é software, SaaS, etc., é muito mais fácil de você vender no canal digital do que o produto como um suíte especializado para data center, Que né? é uma solução, acaba sendo uma solução que é um quebra-cabeça, né, de mini soluções ali que vão criar uma grande solução, né? Isso. E Mas aí como é fica mais muito difícil, né? especializado, né? é, Alguns desses produtos demandam realmente uma presença, você fazer uma prova de conceito, demonstrar o produto funcionando, deixar o cliente usar um pouco para ele ver como não funciona. Então, assim, é uma venda muito mais complexa do que simplesmente vender o software. Mas que tem um mix desse mercado e tem o desafio de como, mesmo complexa a minha venda, eu utilize canais digitais para fazer ou para iniciar uma venda, é bem nisso. Então, acho que são esses 3 desafios que a gente tem no mercado hoje. Eu sempre insisto, eu bato sempre na mesma tecla, né, que a grande dificuldade o pessoal não percebe quando está no lado de vendas é realmente se colocar no lugar do cliente, do ponto de vista do que minha interação com o vendedor me traz de valor, entendeu? Interagir me traz valor ou não traz valor? E toda vez que o cliente faz desculpe, uma busca, né, e chama alguém para trazer valor, a gente percebe que essa questão de vender em vez de entender, né, acaba jogando muita pressão em cima do cliente, que acaba realmente dizendo, pô, esse cara não está trazendo valor para mim. Ele está tentando me convencer, me persuadir a comprar uma coisa que ele quer vender. E aí, ao longo do tempo, esse filme vai se repetindo, e ainda, não só no passado, mas também agora ainda é muito frequente, né? Esse filme se repete, né? Dos vendedores tentando vender, tentando bater meta, estão preocupados com a meta, estão preocupados em vender, não estão preocupados em entender o cliente, né? Que é uma das coisas que você sabe que a gente aqui bate muito forte, né?
que você tendo, acho que todo mundo, é a pergunta que eu faço, se tem alguma dúvida que tem no mercado cheio de clientes com problemas que você vai poder resolver, todo mundo diz sim, 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 sim. Então, por que você fica dando porrada no cliente para comprar, entendeu? Ele tem um problema, você tem que saber, né, fazer empatia, entender o problema dele, desenhar a melhor solução para ele. Isso tudo vai fazer com que ele perceba o valor, né, que você tem. E aí o cliente, ele, quando ele se pergunta, vale a pena eu receber o Carlos, vale a pena eu receber o Renato? A primeira resposta é não. Não, porque todo mundo que vem aqui vem com chave aqui, né, de produto, de performance, que é o meu melhor. Todo mundo fala que o seu é melhor, né? É verdade. Ninguém fala assim, o meu é mais barato, mas a qualidade não é tão boa. Ninguém fala assim, a qualidade é melhor, mas o preço é ruim. Ninguém fala isso, né? Todo mundo fala, mas o produto é ótimo, o preço é competitivo, mesmo que não seja. Então, É, é um chaveco que faz o cliente, puxa, por que que eu vou perder meu tempo? Aí você soma isso a um mundo de informação que tem à disposição, que é o que você acabou de comentar, onde o cliente pode fazer a pesquisa dele por conta própria, né? Antes de falar com o vendedor, essas duas coisas se somam e aí a coisa vai, né, se afastando, né? E aí é um grande problema que eu vejo, assim, e os momentos que a gente tem com o cliente para a gente provar valor são cada vez menores. sim. Então, antigamente, a gente visitava o cliente diversas vezes, né? E a gente errava numa, corrigia na outra, ajustava na terceira, dava um jeito, né? Hoje você tem, às vezes, 15 minutos, 30 minutos na frente do cliente para provar que você pode trazer valor. Se você errar ali, talvez o cliente nunca mais te veja, nunca te Verdade. veja. Então, essa interface com o cliente se torna ainda mais nobre. Então, você tem que se preparar melhor, você tem que conhecer a concorrência, você tem que conhecer o seu produto para fazer todo esse processo. Isso é tão sério que você estava comentando, antes que você fale, que a gente tinha um processo, é sempre bom a gente aprender com os erros, né? Mas a gente tinha um processo bem grande que nosso time estava extremamente preparado, meu engenheiro participou direto, minha account é que estava apresentando, só que como eu falei, a gente faz negócio através de canais, e o canal não se preparou bem para apresentar a proposta dele, porque a gente tem equipamentos, mas quem integra, quem implementa, quem vai manter é o canal. E, E ele não teve sucesso na apresentação. Então, assim, a gente estava com o melhor preço, com equipamento de ponta, tecnologia vendida, né? O cliente comprou a ideia, só que precisava da parte de operação e ele não foi capaz de vender a parte dele. E isso comprometeu o projeto como um todo. Então, você vê o tanto que é importante essa integração. E eu acho que é complexo do desafio número dois, que é como você vender usando terceiros e que eles tenham a mesma linha de pensamento e de aportar valor. como você falou, se você tem o ecossistema todo tem que aportar valor nas interações com o cliente. E aí é aquilo que a gente fala, né? O elo mais fraco decorrente, né? Por ali que Uhum. escapa a venda, né? Quando você tá com esse tipo de coisa. Queria te perguntar um pouco, Renato, sobre o desafio de contratar profissionais de vendas. Queria entender um pouco como é que você. Esse aí é uma dor de cabeça que eu vejo aí muitos gestores têm, né? E imagino que você também tem. Acho que até extrapola, porque você tem que cuidar, também saber gerenciar a tua rede de parceiros, né? Então você tem os vendedores diretos que interagem com os parceiros, que são importantes, mas você também tem os parceiros. O que que aí tira o teu sono? Que nem os americanos falam, né? O que que não te deixa dormir à noite? Eu acho que o que mais, bom, o que mais me deixa sempre é com que a gente garanta que o canal tenha um mesmo nível de profissional, um nível de profissional um pouco mais elevado. Mas, esquecendo isso, né, falando de contratação direta, tem um desafio grande, sim. Por um tempo na minha vida, eu sempre achei que você tinha que focar nas competências que estavam inerentes à venda ou ao cargo, função ali direto, e o resto você treinava. É, mas, na verdade, cada vez mais você tem um item que é bastante importante,
que chama cultura. Então, desde quando eu trabalhei no final da Telefônica, depois eu fui para a Samsung, que a cultura é totalmente diferente do que era da Telefônica, eu aprendi que esse componente ele é fundamental para o sucesso. Não é simplesmente o cara ser bom de vendas, ou o cara ter um bom currículo de vendas, porque ele tem que se adaptar à cultura. Porque eu só vejo o sucesso de uma equipe, ou o sucesso de uma pessoa de vendas, quando a empresa vende junto com ele. E para a empresa vender junto com ele, ele tem que comprar a cultura da empresa, ele tem que fazer parte dessa cultura. Porque senão ele destoa e a empresa não o ajuda a vender. Né? A gente está falando aqui, não é de vender sabonete, mas Clips. que aí é vendas e pronto, acabou. Mas é, essa cultura de estar em linha com o vendedor é muito importante. Então, uma das coisas que eu tomo cuidado nos profissionais que eu contrato é fazer esse check, ver se a Match. cultura Cultura. vai dar match com o Extreme. Então, como eu falei, eu trabalhei 10 anos no grupo Telefônica, e eu saí, tinha muitos profissionais que às vezes tinham saído de lá, etc., que eu conhecia de mercado, mas que eu conhecia a pessoa, sabia que era bom de vendas, tinha entregado o resultado, mas não fazia o menor sentido para a Extreme. Não é porque não era, não tinha valor, não tem nada a ver com isso. A cultura não ia dar certo, entendeu? Da mesma forma como Samsung, com os outros profissionais também, como eu conhecia a cultura da Samsung, também sabia que não fazia sentido. Então, esse é um desafio bem grande. O número dois, eu gosto muito da palavra que chama atitude. Ah, não vou falar mais sobre venda, contratar um vendedor, mas vou falar de contratar um profissional. A gente tinha uma posição era uma posição técnica e estava muito difícil de achar no mercado, porque é uma posição de estagiário. Mas a Extreme, ela só contrata Ferrari, eu costumo falar assim, impressionante. A gente acha aquela pessoa perfeita. E aí, num determinado momento, não achava nenhum profissional que tinha um conhecimento mínimo para ingressar, porque a gente trabalha com equipamento de rede. Né? E no momento eu falei, ó, nós estamos demorando tempo demais, nós vamos mudar a forma de contratação, nós vamos contratar atitude. A parte técnica, se a pessoa tem A gente vai atitude, ensinar. ela aprende. E deu super certo. A gente contratou um profissional que a gente acabou de efetivar esse ano, que voou. Em um ano ele já estava sabendo de tudo o que precisava saber na área. Então, assim, essa questão da atitude é muito importante. Para mim, ela é 50% no mínimo de um critério de decisão em cima de um profissional. Né? Depois mesmo dos skills, né? Isso eu vejo todo dia, né? E é muito comum a gente ver equipes, vendedores muito bons tecnicamente, tem todo, né, os recursos, mas tem uma atitude de ir contra a cultura da empresa, de ficar tentando debater a estratégia da empresa, se está certa, se está errada, né? Eu costumo dizer, né, que a gente, quando está trabalhando para uma empresa, a gente é pago para executar a estratégia da empresa. É isso. Se você é vendedor, você não é o teu papel discutir a estratégia, se está certo ou se está errado. Tu tá sendo pago para executar a estratégia da empresa. E aí você encontra um monte de dificuldades, de problemas. É. Outra coisa que eu queria conversar contigo, que eu acho muito interessante, é um tema que eu e você já conversamos diversas vezes, e eu vejo pouca gente falando sobre isso, e eu queria ver a tua perspectiva, principalmente por causa do tipo de produto que você trabalha, software, de soluções, etc., que é a questão do risco na venda. Eu costumo falar muito que os clientes, os vendedores, quando estão vendendo, eles têm uma certa dificuldade de articular o risco que o cliente vai tomar quando ele está decidindo. Principalmente quando ele está decidindo sem informação suficiente, que também é muito comum. O cliente às vezes não tem paciência para realmente coletar as informações relevantes para ele tomar uma boa decisão, e principalmente em questão de preço. Eu sempre vejo assim situações. Acho que eu me lembro da história lá dos modems da Telefônica. Não sei se você estava na Telefônica quando a Telefônica trocou os modems todos lá
era da Siemens, da Huawei, não me lembro exatamente qual eram as marcas e tal, né? Não vou falar aqui porque senão posso me comprometer, né? Mas eu me lembro que a diferença era significativa, foram trocados todos os routers, né? Todos os transmissores, não sei exatamente qual é o equipamento, né? Fazia a transmissão para se obter economia e lembro daquela época que a telefone era em pane, todo o sistema de internet, né, entrou em pane. O impacto foi tão grande que a marca telefônica hoje, né, tá Escondido. esquecida. Teve que ser trocada, ter que ser trocada pela Vivo no dia a dia ali do público, porque na mente das pessoas a telefônica realmente tomar uma decisão ali bem difícil. Mas eu queria ver um pouco com você, porque eu acho que você trabalha muito com essa questão de risco, né? Os equipamentos da Stream são top. Você tem muito concorrente, provavelmente nenhum chinês, zero chinês no Não, quadro, nada, né? Isso nenhum. acontece na China. E É, certamente eu acho que essa questão do risco da tomada de decisão é uma coisa que deve pesar. Como é que você vê isso? Como é que você vê o profissional de vendas abordando esse tema de uma forma mais assertiva? boa pergunta, porque uma das coisas que eu mais falo com o nosso time e replico aos canais, a área de venda dos canais, é a gente vende confiança. Quando a gente faz uma venda para um cliente, a gente faz uma parceria. Normalmente, nossos equipamentos são usados como base em projetos extremamente críticos dos clientes. Então, assim, não tem como pensar que eu estou vendendo o equipamento, que o cara vai ligar lá, se queimar, tá ok. Ou se não funcionar. Para vocês terem uma ideia, até 2 anos, ainda hoje passa, mas a internet do Brasil passa em equipamento Extreme até hoje. E há 2 anos atrás era 100% em equipamento Extreme, no XBR. Então, volume, né, de dados e a criticidade desses dados demanda essa confiabilidade. A gente tem concorrentes, sim, concorrentes que até são líderes de mercado e que, pela confiança, pela forma como a gente atua e como a gente dá o suporte do pós-venda, que é extremamente importante, o cliente, ele opta por Extreme. Quando você chega num cliente novo, e às vezes não escutou o nome Extreme ainda, acho que hoje está mais difícil, porque a gente fez um bom trabalho nos últimos 5 anos. Mas em 2019, quando eu cheguei, eu falei, X o quê mesmo? Aí a gente ia contar a história, a gente adquiriu essa marca, eu tenho equipamento de vocês aqui. Essa é uma empresa Mas, de aventuras radicais, Extreme. tá querendo vender equipamento. Mas no final das contas, quando você contava a história, não, eu tenho equipamento, e tiveram clientes tão apaixonados pelos equipamentos que me levavam a chão de fábrica, deixa eu te mostrar onde está funcionando, e equipamento que está rodando há 17 anos. Eu falei com eles, eu vou te dar um switch de presente, porque você tem que trocar isso, não faz sentido um equipamento de 17 anos. Mas é interessante, e eles contam com entusiasmo, porque isso é a maior confiança que tem, profissional de IT da empresa na tua marca. Então, eu tenho casos no Brasil em que o cliente, ele é de outro vendor, é de um concorrente meu no mundo, mas no Brasil ele é 100% Extreme, e não muda, e não deixa mudar, e não deixa o regra de 4 pôr a mão. Então, Não põe a mão na... essa que é a confiança. Então, assim, quando você tem essa oportunidade de mostrar não só a história, né, do que a gente tem feito no mercado, como também confiabilidade do equipamento, você realmente aumenta as chances de venda, significativamente. E uma das práticas que eu realmente faço é ter referência. Hoje a gente tem a felicidade de todos os clientes que são Extreme, eles são referência para Extreme. Eu não tenho que Não tem responder nenhum aqueles cliente. clientes que você pode dar, aqueles Esse eu posso falar, esse não. E normalmente a gente fala, liga para um cliente nosso e pergunta como foi. Então, Não é nenhum projeto de IT é as mil maravilhas, apesar de que eu tenho 2 feedbacks que eu guardo com carinho, que a gente vendeu uma plataforma toda nova e eles fizeram um deployment em 2 dias, que foi recorde do ambiente, falar. e nada deu problema, e está tudo funcionando. Então, assim,
esses depoimentos, esses feedbacks são bastante importantes e corroboram o que eu falei da confiança. Então, quando você perguntou sobre o risco para mim a gente não fala exatamente, ó, não compra o tailandês, porque o tailandês, não. A gente normalmente fala assim, eu tenho esses casos de sucesso e essas empresas Essa confiam na Extreme. confiabilidade, né, que eu Para ele pensar em, será que eu vou tomar o comparar. risco de um que não tem, entendeu? Mas no fundo, eu estou querendo falar isso. E sim, tem muitos concorrentes no mercado. Falo que todo mundo é concorrente mesmo, uma marca mais simples, porque hoje no Brasil principalmente você mistura muito. Nos Estados Unidos você tem muito isso em camadas. Então você tem os concorrentes da Extreme, você tem um concorrente da camada de Nichado, baixo, nichado. e depois do som que ninguém invade muito, porque o americano ele é muito cartesiano nessa escolha. Pragmático. E no Brasil não, porque você tem um desafio que é o financeiro, o econômico. E às vezes o cara tem um desafio de um projeto e ele vai lá e coloca um equipamento que dá dentro do budget dele e não pergunta. Aí vai dar problema, vai passar 5 anos, etc. Mas até aí você já perdeu a venda ou o cliente já passa 5 anos com problema. Mas os clientes que estão mais focados em qualidade e confiabilidade, eles normalmente tendem a optar por um fabricante que traga a eles mais confiança. Então, esse aqui a gente trabalha bastante, mas muito bom o seu ponto. Eu tenho faço uma brincadeira sempre, né? Os alunos que estão vendo esse podcast vão dar uma risada. Vou falar de novo, eles vão dizer assim, lá vem ele de novo fazendo a mesma coisa, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, cara, só tem uma coisa mais difícil do que vender qualidade. Você sabe qual é? É, Comprar qualidade. Quando você realmente. tiver qualidade, você vai ter que justificar por que que você está comprando uma coisa que custa mais caro do que uma coisa que custa mais barato. Porque está Isso comprando mesmo. qualidade, você está comprando confiabilidade, você está comprando segurança, né? Tudo isso está ali. Agora, quando você olha os números e você tem que prestar conta, né, para o CFO, ou para alguém de projeto, ou para alguma coisa assim, você tem que estar realmente firme, porque você vão perguntar para você, por que que você está pagando 150 e não está pagando 100? E aí é mais difícil. Isso mesmo. Argumentar a qualidade não é tão difícil assim. O difícil mesmo é como é que a outra pessoa vai usar esses argumentos para justificar quando ele está investindo mais numa solução de qualidade. Concorda? Tem toda a razão. Tem toda a razão. Eu gosto dessa frase porque é uma frase que eu sempre é uma pergunta que eu sempre me fazia quando eu ia para uma reunião para apresentar uma proposta. Aliás, algumas perguntas, né? Por que que o cliente está comprando isso? Por que que é importante para ele comprar isso? E por que que ele vai escolher a Extreme, que é roxo, e não vai escolher meu outro concorrente, que é outra cor? Então, eu tinha que saber a resposta dessas duas perguntas em toda reunião para apresentar uma proposta de venda, mesmo que fosse a primeira, porque aí você consegue ajudar o cliente a embasar a defesa. Porque uma das coisas que as pessoas esquecem, e que é legal também, já falando do Sandler também, você conhecer toda a estrutura de decisão. Uma pessoa nunca decide sozinha, ainda mais em corporações, né? Sempre é uma equipe. Você entender qual que é o mapa de político ou de decisão, caminho crítico e qual que é o caminho de decisão dentro das empresas é muito importante. Porque às vezes o projeto é importante para o cara de IT, porque ele está preocupado com a operação, mas é mais importante para o negócio, porque o cara vai ganhar mais dinheiro. Então, você tem que ter todo esse ponto. E quando você vai preparado e com essas respostas, né, para essas perguntas, você ajuda o teu comprador de IT, no meu caso, a embasar a defesa dele, por que que ele precisa gastar na Extreme. Então, acho que essa é um bom caminho que o profissional de vendas pode fazer para poder trazer essa venda. A gente fez uma venda, eu não vou falar o nome aqui, porque eu nem sei se eu posso comentar por disclosure, mas a gente fez uma venda. Eu não gosto nem de falar que a gente fez a venda, a gente não fez a venda. A gente mostrou a tecnologia e mostrou funcionando, criamos uma referência em um cliente que pusemos em contato, o cliente conversou com ele
E aí ele falou, tá bom, eu gostaria de ver como é que isso funciona. Aí a gente mostrou funcionando e o cliente comprou, porque ele viu que era importante para a operação dele. Eu nem falo que a gente vendeu, na verdade o cliente comprou a nossa De solução porque ele fato, foram entendeu. tão contundentes que ele não tinha outra opção senão comprar de vocês. É. E aí todo mundo pergunta, então aí você vendeu com a margem desse tamanho, ou foi fácil de vender? Não, foi um processo de quase 8 meses para a gente vender, e a margem eu tive que alinhar com o custo que ele tinha, entendeu? Do meu concorrente. Claro, com equipamentos compatíveis, mas tive que alinhar. Não existe mais essa utopia do cara, eu vou vender com 100% de margem. Isso não existe mais no mercado. Né? Que eu falei, com 5 segundos o cara Ah, faz um Google e já sabe quanto custa. É, esses concorrentes é, tirando a margem. Que é interessante que a gente fala dos concorrentes e os concorrentes falam da gente, que é nós que tiramos a sempre, margem, né? sempre, sempre. Mas vamos, você falou assim pontualmente na questão da Sandra, eu queria ouvir um pouco de você, né? Porque durante muito tempo da tua carreira, você foi absorvendo, sempre foi né? Desde o primeiro dia que eu te conheci, você sempre foi muito questionador, sempre foi muito do processo de entender. Você já tinha diversas referências de metodologias de vendas antes de conhecer a Sandler, então você não chegou simplesmente zerado, né? Você já tinha uma série de referências ali. E eu me lembro como se fosse hoje, né? Quando a gente começou a interagir, tal, assim, um jeito mais desconfiado, né? Deixa eu ver esse negócio melhor. Primeiro, né? Como um bom mineiro, né? Será que esse negócio funciona? Mas na medida que a gente foi trabalhando juntos e depois você foi aplicando, foi usando, né? Sempre a gente conversa, a gente troca mensagens uma vez ou outra, né? Isso ficou muito claro que você apreciou bastante a abordagem da Sandler para o teu dia a dia e tal. Queria que você comentasse o que mais te chamou a atenção, o que te fez, de certa forma, admirar Sandler Selling. É, acho que eu não lembro se eu comentei isso em algum momento contigo, mas eu já comentei com outros profissionais de venda, com amigos, até com meus próprios times. Eu já fiz, como você comentou, vários cursos ou treinamentos de vendas, de metodologia de vendas, e nas evoluções que tiveram. E eu achei o mais interessante. Antes disso, eu também estudei, como eu gosto muito de pessoas, eu sou um que consumo muito conhecimento sobre RH. Vamos falar RH no modo geral, mas técnicas E de psicologia ali você. também. Psicologia. Seria isso. E aí, nessa parte de psicologia, um dos treinamentos que eu fiz tinha um apaixonado por vendas que era da área de psicologia, e ele me indicou alguns livros. Renato, acho que isso aqui é interessante. E tem muita coisa da psicologia na venda, né? Então, se vocês realmente se interessar e se aprofundar, você tem técnicas de psicologia que você precisa usar em vendas, né? Você conhecer o interlocutor, como ele comunica, igual a gente falou no início do podcast, é, como ele gosta de receber informação, ou como ele gosta de receber uma pessoa, quanto tempo ele dispõe, conhecer a pessoa mesmo para você ter afinidades com ele, é extremamente importante. É, então, por que eu falei isso tudo? Você pega isso tudo, junta e é o Sandler. Não é uma metodologia única que foi criada para fazer um beabá, ou não que sejam os outros, mas assim, a Spin Selling a gente tem, dois em anos 90, foi? Spin Selling, acho que era. Sim. É, e todo mundo fez, porque realmente é muito bom, etc. Mas uma parte do Spin Selling veio para dentro do Sandler e tem mais a parte de psicologia, que não tem um outro curso de vendas, tem uma parte de conhecer cultura, também não tem curso de vendas, e aí você tem a pergunta que eu acho que é a melhor do planeta, que eu quero perder mais rápido, né? Então, assim, eu quero essa venda ou não quero essa venda, ou essa venda é para a empresa ou essa venda não é para a empresa. Tá? Aprender a moldar o próprio vendedor em ele conseguir olhar para um campo, né, e enxergar duas rosas, que é o que ele vai conseguir,
é o mais importante. Então, acho que esse é o ouro do Sandler, onde é que a gente realmente foca o laser da nossa arma para a gente poder abater aquilo que a gente precisa. Eu acho que isso é fantástico. Pessoal, quando a gente fala nessa abordagem, né, de a gente entender muito bem o cliente, para saber se esse é um cliente que eu posso competir, que eu posso ajudar, né, competir em relação à concorrência e ajudar em relação ao problema que ele tem, e a gente diz que você tem que saber as batalhas. Muitos dizem que, pô, Carlo, o negócio é o seguinte, quando você faz isso, você acaba descartando clientes que poderiam comprar de você, inevitavelmente. Você vai fazer isso, e até observo em alguns dos meus clientes que não têm uma finesse muito grande na hora de lidar com o cliente, entender essas coisas, que pode virar uma desculpa também, né, Renato? Esse cliente aí não é para nós. Não vou trabalhar nesse cliente porque ele não é para nós aí. Não está qualificado para a gente. Então, ele pode ser uma desculpa, a gente pode usar a qualificação de forma não tão eficaz e a gente pode perder clientes porque a gente está qualificando. Porque esse é o principal medo de todo mundo quando a gente diz, cara, né? Mira laser ali, foca exatamente naqueles clientes que podem comprar de você. Nossa, mas eu vou perder um monte de clientes se eu ficar focando, eu vou perder um monte de clientes. Como é que você reage a isso? E eu acho que isso é bom, porque é o seguinte, quando eu estava na outra companhia, e que a gente montou um processo de vendas, meio que era esteirinha mesmo, eu tinha cada uma dessas atividades bem definidas, eu fui chamado para ajudar a empresa, porque não estava performando. A primeira coisa que eu vi, primeiro eles realmente eles não tinham essa pergunta, mas o processo tinha essa pergunta e sacava clientes que não faziam 100% de match. E aí eu acho que tem um elemento aqui que as pessoas se esquecem, que ele é muito importante. Às vezes é um cliente para a tua companhia, realmente faz fit, mas não é o momento. Então o fator tempo, ele faz toda a diferença Timing, aqui. né? O timing. Porque se você chega num cliente que acabou de, vamos falar de Extreme, ele acabou de comprar, sei lá, 1.000 equipamentos do meu concorrente para instalar uma rede, entendeu? Você não tem mais a venda, né? Ele já comprou, chegou atrasado, ok? Você vai jogar esse cliente fora? O cliente comprou 1.000 equipamentos, não é um cliente pequeno, né? Se você não começar a trabalhar esse cliente de uma forma diferente ao longo do tempo, daqui a 3, 5 anos, quando ele for trocar esses equipamentos que ele comprou, ele não vai lembrar de você. E você vai perder do mesmo jeito. Então, é essa que é a diferença. O laser focus que eu falo não é que o cliente não serve, o cliente não serve para agora. Ou ele não está no momento de comprar, então foco naquilo para trazer a venda agora. Mas ele pode ser um cliente para ser trabalhado, às vezes, por uma outra área, ou por marketing, ou para você convidar para um evento da Extreme. Essa é uma coisa que eu sempre faço. Eu chamo clientes da concorrência para um evento nosso. Por quê? Não é o momento de compra, mas ele precisa conhecer de Extreme. E lá na frente, quando ele aparecer um momento de projeto, ele tem que lembrar quem é Extreme e que Extreme é um player que ele pode contar. Então, acho que trabalhar com o laser focus seria mais nesse sentido. Você saber se a variável tempo faz sentido naquele momento. Isso aí. Porque as metas e os resultados não são para ser atingidos em algum momento, né? Um tempo. Não, e o que é mais interessante, o Carlos, sabe o que é? Eu já gerenciei equipes de todos os tipos e formas que você já imaginou. Tanto venda direta quanto venda indireta, mas vendedores que eram mais júniores, tinha estagiário, vendedor extremamente sênior. Então, eu tinha todos essa gama. E, na verdade, o que eles precisam na hora de vender é que você ajude a moldar, ou às vezes o Sandler, perdão, o gestor de vendas, ele pode dar uma ferramenta, que é o Sandler, para ele descobrir sozinho. Por quê? Eu já vi vendedor em que ele chega com um forecast, um pipeline para aquele quarter que faz 10 vezes a meta dele. Então,
conversando em termos científicos de vendas, se você tem 3 vezes o valor da sua meta, historicamente você faz sua meta. Se você tem 10, é no mínimo 200% você vai fazer na meta, né? E eu já vi chegar no final do quarto com 40% de venda. Então, é aquele negócio, ele acredita em muita história em quadrinho ou da carochinha Carochinha, e não sabe fazer essa separar separação uma do coisa que é da outra. real, né, do que não tem. Eu sei que, como já fui de vendas, às vezes tem projetos que você acredita, nossa, eu acredito muito, mas no fundo você não acredita. Você só precisa daquele número, mas você não acredita que você vai vender aquilo, porque quando você começa a fazer meia dúzia de perguntas, não cabe dentro do espaço-tempo, né? Não Então, para de pé. justamente, O que eu sempre comento, o pessoal me olha meio assim de lado, assim, refletindo, quem você descarta no processo de qualificação, e aí a minha visão é também bem prática, não teórica, quando você usa qualquer processo de qualificação, você inevitavelmente vai descartar algum cliente que você poderia ter fechado um negócio, mesmo que seja naquele momento. Então, se ele disser assim, então a qualificação vai ser sempre perfeita, você vai pegar tudo certo, não é isso que acontece, até porque quando a gente fala em qualificação, a gente fala em entender o cliente, muitas vezes o cliente ele não é transparente o suficiente para a gente ter informações para dizer assim, é ou não é, né? Esse é um problema. Mas ainda eu mais no digo, nosso mercado. concordo? Mas eu sempre digo o seguinte, cara, isso não é importante. Aí o pessoal olha assim, isso não é importante, que eu estou perdendo cliente. Não, o importante é quem você decidiu dar atenção. É isso aí. Se você decidiu dar atenção para as pessoas, para as empresas certas, cara, você vai bater a tua meta e você não vai nem se lembrar daquilo que você eventualmente poderia ter perdido. Então, cara, uma vez que escolha, alta assertividade, né? Porque senão você vai começar a viajar, né? Mas se eu tivesse, se o preço fosse 5% mais, se ele tivesse um budget, não, mas se o projeto isso, o projeto aquilo, Isso. né? Se ele tivesse o budget, é espetacular. É É, espetacular, né? é- até porque, assim, eu costumo falar que a gente implementou aqui, na verdade já estava implementado, eu só dei uns pitacos para, acho que para apertar uma goela aqui, uma porca ali, e para rodar melhor, mas tinha um processo de vendas muito bonitinho, muito azeitado e trabalhando, e que é exatamente o processo que rodava nos Estados Unidos, que é fantástico, que é Eles são bons nesse negócio, né? que é, é a De receita voltar para o processo. preditiva. É espetacular. Foi montado pelo cara do Salesforce que montou esse modelo, ele saiu, ficou bilionário vendendo esse negócio para todas as empresas. Funciona, funciona. É legal, é legal. Funciona no Brasil? Funciona se você adaptar, porque existem outros elementos dentro do elemento do fator cultura que eu comentei que você precisa adaptar. Aí fala, Renato, mas por quê? Processo de venda, processo de venda. Ah, é? Ok. Chega num cliente americano, você pode ligar para ele e falar, e se apresentar, se ele te atender, ok, e aí ele vai te dar atenção, porque eles são muito focados. Então, eu sou da Extreme, trabalho com equipamento de rede. Você tem um projeto de rede para esse ano? Ou à vista e tal? Se ele tiver um projeto, ele vai falar, tem. O brasileiro não fala, Ele enrola, né? Ele ele enrola. enrola. Pode ser que ele não tenha e fala que tem, só para saber o que você quer falar, ou pode ser que ele tem e fala, não, não tem. Da mesma forma, o budget. Você tem orçamento para fazer esse projeto? Não, não tenho, e às vezes ele tem, entendeu? E vice-versa. Então, essa falta de assertividade na comunicação, não vou falar do brasileiro, do latino-americano, é uma das coisas, das variáveis que você precisa incrementar nesse processo de vendas para que você não possa ser pego nas pegadinhas. Então, assim, até os americanos já entenderam que você tem que fazer relacionamento ou você tem que ter contato com outros elementos que tomam a decisão daquele projeto. Você imagina na América Latina, em que um cara lá da área X, ele pode mudar completamente o seu projeto que está na área de IT. É o que sempre me intrigou muito, né? O pessoal que implanta máquina de vendas aqui no Brasil, né? Que é esse modelo
do Aaron, como as nossas taxas de conversão são muito mais baixas que as taxas de conversão dele. Assim, menos da metade. Menos da metade. Então, você lendo lá no livro, você vê os que, não, então vou implantar isso, eu vou menos da metade. Tem que ficar pedalando com Tem que isso. moer muito mais e Exatamente. tirar Aí, o aí mesmo fica, caldo. puxa, mas funciona ou não funciona? As conversões são muito mais baixas do que deveriam. E aí é um pouco de cada empresa, né? Cada empresa implanta. Tem gente querendo implantar esse modelo para tudo que vê na frente, e tem alguns negócios que realmente, pensando principalmente no público, nunca me esqueço de um cliente meu que estava implantando isso, a gente estava fazendo o treinamento da equipe dele no caso, e tinha lá, né? Tinha o BDR que ligava para fazer a qualificação, para depois passar para o closer, né? Tinha todo o scriptzinho lá de perguntas de qualificação para, né? Qualificado, não qualificado, não qualificado, obrigado, qualificado, levado para o closer. E aí a moça ligou lá, a BDR, disse, eu queria falar com. O cara era uma empresa de SaaS de compras, né? Eu queria falar com o gerente de compras. Né? Quem é o gerente? O gerente de compras é o Carlos. Posso falar? Pode. Passou a ligação pro Carlos, o Carlos atendeu o telefone. Alô? Eu disse, aqui é a Ana, eu sou da empresa XPTO, eu gostaria de falar com você. Com quem eu tô falando? É a Ana. Ana de que empresa? A empresa XPTO. Qual é o seu cargo? Veja bem, está aqui, né? Eu apoio vendas e tal. Então, se você quiser falar comigo, manda o teu gerente ligar para mim, porque eu não vou falar com você. Clique. Bom, é, Não, o pior não é isso. O pior é que o gerente ligou e ela atendeu e falou com ele. Mas você percebe? É, são questões culturais. Aqui, realmente, a gente é muito hierarquizado. A sim, gente tem sim. muito isso, né? Tem gente que vale e tem gente que não vale. Quem é chefe vale, quem não é chefe vale menos. E você sabe que as empresas que. Eu acho que, assim, além disso, o Carlos, massificou demais, né? Todo mundo usa a mesma técnica. Exatamente. Como eu É bem implementei isso há gratidão. alguns anos atrás, eu recebo e-mail até hoje da mesma forma como como eu criava lá Há atrás, 10 anos entendeu? atrás. E aí eu olho e falo assim, cara, legal. E eu sou aquele chato, viu? Chato no bom sentido, entendeu? Eu sou aquele cara que vou num restaurante, eu não chamo o gerente só porque tem um problema. Como bem, eu chamo o gerente para elogiar, para falar, cara, tá espetacular. Mas eu gosto disso, gosto de dar feedback, que eu acho que é assim que as empresas melhoram. E, então, às vezes eu recebo algum e-mail desse, eu olho lá, eu respondo, entendeu? Para falar, porque eu sei o trabalho que a pessoa está fazendo do outro lado. E pior de tudo, eu sei quais são os próximos passos, entendeu? Então, porque se eu não responder, eu já sei Você o que vai que receber vai, mais. Você vai vai receber toda receber a mais, cadência, entendeu? toda a sequência de e-mails lá, e de Tem um tentativa de controle de cancelamento. e-mail, né? Sabe se você abriu, se você não Ó, abriu, quantas vezes você abriu, tem tudo. Então, assim, eu prefiro falar, eu acho que isso faz sentido, e aí eu encaminho para dentro da Extreme para alguém. Isso não faz sentido para a Extreme porque nossa operação é nos Estados Unidos. Então, eu recebo muita coisa disso. eu também. Mas o que é mais engraçado é que é a mesma, não existe novidade. E o que a gente implantou lá de diferente, porque a gente também estava seguindo a mesma receitinha, por isso que o resultado caiu, é que a gente passou a personalizar mais as formas de interação. De novo, conhecer o cliente, se preparar mais para poder ter interação com ele. Isso é fundamental, é fundamental. No meu time, por exemplo, a gente fala, você vai falar no LinkedIn virou, tem gente até postando foto do aniversário no LinkedIn, então o LinkedIn já está extremamente classificado. Então, para você conseguir atenção no LinkedIn, já não está fácil mais. Então, ou você realmente cria algum contato pessoal, alguma coisa de interesse com o contato que você precisa, ou esquece, você vai ficar parecendo spam, não funciona Sim, mais. a gente fala bastante no nosso treinamento de Sales Prospecting, né, que realmente a questão da personalização é chave. Então, a gente, inclusive, recomenda que você segmentar os seus públicos de acordo com o seu potencial,
né? Porque não adianta, né? Se você personalizar, você perde escala. Você não tem como ter mega escala personalizando. Não, Apesar da tecnologia hoje ajudar, tem algumas coisas que você personaliza, mas é uma personalização meia boca, né? é isso mesmo. É uma personalização nome da empresa, cargo da É, pessoa, segmento de negócio, que aí você põe lá no teu banco de dados e ele vai lá e pum, 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 pum. Mas assim, essa personalização mais, puxa, vi um post seu falando sobre tal coisa, achei interessante, queria comentar, o que que aconteceu lá. E aí, você contextualizar de uma forma muito, muito individualizada, funciona demais, mas toma um tempo do caramba. Então, toma um tempo. você tem que saber separar, né, esses grupos. De repente, você vai abordar de uma forma não tão personalizada um grupo que você precisa de volume, mas não cai na armadilha de usar o processo para grandes contas ou para outros processos que você realmente vai ter que um contato naquela empresa ou alguma interação naquela empresa pode representar milhões de dólares, né? Então, assim, Justamente. você tem que tratar a personalização de forma diferente. Tá É, legal? é um bom desafio. Puxa, já tá na hora da janta aí, cara. Se assestou, já está na hora de abrir Sextou tomar na um janta, vinhozinho. né? Não pude nem tomar minha cervejinha de final de tarde, né? Puxa, agora eu vou tomar duas agora. Bom, Mas eu sou apaixonado, né? Então, para mim, não, são a gente duas, a gente tem que se nem, controlar, nem, né? Tem que se nem controlar. vimos o tempo passar. Isso aí. Mas queria te agradecer de novo, grande papo. Obrigado por compartilhar a tua experiência aí com a gente, trocar algumas ideias. A ideia desse podcast é essa, né? A gente vai tratando os assuntos de uma forma dinâmica, né? Algumas coisas até a gente comentou que ia falar, mas outras surgiram a partir da dinâmica nossa aqui. Queria te agradecer demais, Renato Chaves aqui da Extreme Networks, empresa, né, uma tecnologia fantástica de rede, né? Confiabilidade altíssima e nosso ex-cliente está aqui com a Ex-aluno, gente, né? É isso, tá aqui com a gente compartilhando a experiência dele, que ele gostou da Sandler e também falando de uma forma mais dinâmica sobre o tema, até como gestor. Legal? Meu amigo, muito obrigado. Suas eu últimas que palavras agradeço aí para o pela pessoal aí. oportunidade. É, convido vocês a conhecerem um pouco mais quem não fez o curso ainda, conhecer um pouco mais do Sandler. Realmente é uma fusão de várias técnicas, metodologias, com uma filosofia única que realmente leva você a ter mais performance de vendas, porque você passa a ver mais os seus targets, e aí, com certeza, você está mais preparado para poder trazer essas oportunidades para a sua empresa. Obrigado, Carlos. Como sempre, é excelente o papo, e sempre que precisar, estamos aqui. Legal. Obrigado, um abraço para todo mundo que assistiu aí o podcast, né? Nós temos aí diversos podcasts aqui à disposição. A gente vai publicar isso aqui, está sendo publicado no YouTube, também está sendo publicado no Spotify, no nosso canal de podcasts. Então acompanhe, Thunder Training Brasil. No caso do YouTube, é o meu canal, Carlo Rauschel, né, falando sobre vendas B2B. Aproveitem isso, que não é tão fácil assim conseguir pegar um cara que nem o Renato para trazer para conversar. Tem uma agenda bem complicada. Te agradeço demais aí, Renato. Vamos junto. Eu que agradeço. Um Obrigado a abraço. todos. Tchau, tchau.